Olá, vamos para mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu vou trazer a história do mestre Pena Branca, que é esse mestre ascensionado da linha xamânica, um grande comandante, né, dessa linha xamânica e guardião dos registros acásticos. E onde ele me contou como ele se tornou o guardião dos registros, como é que foi a sua trajetória espiritual através de um sonho, ele me mostrou tudo, né, que na verdade é uma viagem astral. Eu me chamo Paola Rosa. Sou terapeuta holística e sensitiva, né? Trabalho como terapeuta cástica, fazendo canalizações com os mentores, mestres e tudo mais. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal para estar me acompanhando e ficar por dentro de todas as novidades que estarei trazendo com essa temática de espiritualidade, autoconhecimento, meditações e oráculos, canalizações, um monte de coisas muito legais. Então vamos lá? Então eu também vou explicar cada sonho, cada cena do sonho que eu for trazendo, eu vou explicar o que aquela cena está mostrando de informações, porque quando a gente sonha, tem viagem astral e tudo mais, a gente acessa frequências e a nossa psique codifica através de imagens aquilo que para a gente representa aquela frequência, que a gente reconhece, que a gente compreende, tem entendimento do que significa para a gente. E os sonhos, assim, com vidas passadas, né, que é essa viagem astral, que vamos acessando experiências de presente, passado, futuro, não costuma ter fala, né? Porém, a fala vem como se fosse seu pensamento. Você vai ali sentindo que está vivendo aquilo, como se estivesse mesmo vendo um filme e percebendo tudo que está acontecendo, sentindo, né, o sentimento e entendendo o que está acontecendo. Vem no pensamento, é muito legal. E quem já teve esse processo de viagem astral, desdobramentos, vai entender do que eu estou falando. Deixa aqui para mim no comentário a sua experiência para eu ler e eu vou gostar de te responder, interagir com você. Vamos lá. O sonho se iniciou ele na mata com a sua esposa, era uma índia, né, de cabelos curtinhos, eles estavam juntos, correndo, fugindo de pessoas que tentavam capturá-los. Né, eram pessoas assim, mostrando-se pessoas ruins, né? Que tinha raiva, aquela coisa, e eles sentiam medo, né? Nossa, vão me pegar. Eles só queriam seguir um caminho e não queria que nada atrapalhasse, né? Só queria seguir o seu caminho. Porém, para seguir o seu caminho, precisava enfrentar esses desafios que eram as pessoas que tentavam capturá-los de cavalo e tudo mais, e por algumas vezes essas pessoas conseguiam chegar até a eles. E eles conseguiam, né, bater ali de frente, tudo mais, lutava, vencia e seguia em frente. Agora vamos olhar para essa primeira cena que ela traz de informações. Mostrando claramente o caboclo enfrentando as suas sombras, lutando no sentido de eu preciso enfrentar, não adianta eu correr, isso é meu, isso é sobre mim. Porque assim, gente, qualquer consciência que se tornou ascensionada, né, os mestres que são ascensionados, o processo é o mesmo. Não existe ascensionar, não existe evolução espiritual se você não equalizar as suas sombras, né? Não encarar as suas sombras no sentido de isso é meu, isso faz parte de mim, porque nós, né, seres humanos, temos resistência de olhar para as sombras. Então, tudo aquilo que a gente julga ruim, a gente não aceita em nós. Então, vai para a sombra, que é esse campo inconsciente, né? Fica no inconsciente. Então, no processo espiritual de evolução, o primeiro passo é olhar para as sombras, né? Reconhecê-las, amá-las, colocar luz, lucidez, porque essa é a função da luz, iluminar as sombras, clarear, trazer para a luz o que está no escuro. Então, claramente, mostrou esse processo da luz e sombra, né? E também mostrando os magos negros que tentam atrapalhar o nosso caminho, né? É a função deles, o trabalho deles é atrapalhar para que a pessoa não consiga ir para a luz, né? Não consiga evoluir, né? Fica onde está, no mesmo patamar, sem conseguir êxito. Então, mostrou essas duas situações, tanto essa luta da luz e sombra e sobre os magos negros que tentam impedir, né? Tentam impedir o trabalho da luz. Então eles continuaram seguindo como se fosse uma viagem, né? Eu vi eles andando assim, procurando, assim, para onde tem que ir, para lá, caminhando eternamente um longo caminho e no local de mata e tudo mais, até um momento que eles chegaram no fim de um caminho.
E no fim de um caminho, para prosseguir, tinha um escorrego enorme de água, bem inclinado, escorregadio, e a única alternativa para prosseguir era aquele caminho, não tinha uma outra passagem. E nisso já tinha uma pessoa esperando por eles, que olhou para eles e falou assim: olha, para vocês prosseguirem, né, seguirem adiante, precisa passar por esse escorrego de água. Aí nisso eles olharam para o escorrego de água, já tinha uma mulher tentando atravessar, ele era bem inclinado. Ela tentava atravessar e escorregava. E dentro desse escorrego de água, né, que era um rio com um escorrego de água enorme, vamos imaginar uma cachoeira, né? Mas era assim inclinado e tinha que passar por ali. Subir aquele escorrego de água, né? Que tinha um escorrego que descia água e era escorregadio. E tinha uma enguia enorme que ela ficava ali naquele escorrego de água, né? Quando você descia perto, né? Chegava perto do final ali do rio, ela vinha e tentava te engolir. Então via uma mulher tentando e ela escorregava, a enguia tentava pegar, ela subia. E na hora o caboclo já foi na direção para ir, né? Vamos, já foi indo. A Índia não foi. Ela olhou assim: eu não vou, eu tô com medo. É impossível, eu vou morrer. E na hora eu sinto tudo que está acontecendo. Parece que eu vivi aquela história, né? Parece que era eu. Nossa, eu senti um medo, assim, sabe? E a sensação de medo é exatamente essa. Você paralisa e parece que você encolhe, assim. E eu não, tipo assim, eu senti um medo. Eu não vou, né? Que eu que falo, né? Como se fosse eu falando ali. É muito engraçado. Você vê a cena e você vai falando em pensamento. Como se estivesse olhando de fora tudo, sabe? Aí eu não vou conseguir, é impossível passar por isso. E era uma sinuca de bico, né? Porque ou eles seguiam em frente, que era a única alternativa, não tinha outra, ou voltava para trás, né? Aonde uma hora aquelas figuras, aquelas pessoas que tentavam capturá-los iam alcançar novamente, né? Então, ou voltava para ser capturados, ou ficava ali onde estava, que uma hora também iam alcançar eles, ou seguir em frente. E tentava, tendo um risco de morrer, porque realmente era perigoso. A enguia era gigante e não era fácil conseguir nadar nesse escorrega. Tinha que ir nadando no escorrega, não é nadar reto. Tinha que ir nadando até chegar no topo e escorregava. Não era uma coisa assim fácil de fazer. A Índia sentiu medo, não foi. Não vou morrer, não vou conseguir, isso é impossível. E o medo, aquela, sabe, aquele medo desesperador, aquela enguia, quando ela vê aquela enguia gigante, aquele pavor, ai meu Deus, imagina você ver um bicho gigante assim, e você tem que passar por um local que o bicho tá ali, podendo te pegar, se você escorregar, o bicho te pega, nossa, desesperador. Aí, o que essa cena já mostra de significado? O caboclo ele já ia, por ele ia e vamos ver no que vai dar. Mas quando a Índia falou que não ia, que sentia medo, ele parou e olhou para ela e ficou. Então já mostra um equilíbrio do feminino com o masculino, porque o masculino estava fazendo a função do masculino, que é ir para ação. O masculino ele tem segurança, né, confiança, coragem, e o feminino sentiu medo. Não foi. Então já mostrou ali que ele escutou o seu feminino, apoiou, né, o seu feminino, e nisso que ela falou que sentiu medo, aí tem essa parte. A moça que estava tentando atravessar, como eu falei, ela escorregou e a enguia engoliu. Quando a enguia engoliu, eu senti um desespero assim, meu Deus, um medo tão grande, sabe quando o coração gela? Aí que essa cena mostra? A enguia era verde, verde simboliza a cura. Então, se causava medo olhar para a enguia, eu não falei que a gente acessa frequências e codifica com a imagem que a gente compreende que significa frequência? A enguia simbolizava o medo. Um medo muito grande que engolia o feminino. Um feminino foi engolido por essa enguia que era o medo. Então, o que mostra aqui? Precisa curar esse medo que é muito grande, que engole o feminino, paralisa e essa é uma das causas da falta de evolução espiritual da humanidade. A humanidade ficou por muito tempo parada, sem evoluir por conta de um medo. O medo ele paralisa, você não segue em frente, você não faz o que precisa fazer, você empaca. Ele é o contrário da energia do fluxo. O fluxo é só ir, o medo ele retém, paralisa, estagna. Então, assim, por conta desse medo, um feminino foi engolido. Então, mostrou que o feminino precisava curar esse medo que era muito grande para conseguir seguir, né? E o masculino não poderia seguir sem escutar o feminino, porque a princípio o masculino ia, mas ele parou. Então, já mostrou que ele quis escutar o feminino, né? Que é esse sentir. O feminino ele é representado pelo sentir e o masculino ele é o mundo externo, para fora.
né? O feminino é o interno, o masculino é o para fora. Então, para a gente fazer qualquer coisa no externo, botar na ação, ter uma atitude, a gente precisa escutar esse sentir que é interno, que tem toda essa organização. O feminino, ele que organiza, ele que cria. Então, vem do feminino, para você fazer algo, você precisa escutar o feminino. Se você não escutar, você sai fazendo de qualquer jeito. Sai fazendo apressado, botando para ação, sem se planejar, sem se organizar. Então, estaria fadado a fracassar o caboclo se ele não escuta o feminino. Se ele saindo, você está com medo, eu vou indo. Ele provavelmente não conseguiria, porque ele está saindo, indo sem se planejar, sem olhar a situação e ver como que eu posso fazer para conseguir passar por isso. Então já mostrou que ele escutou o seu feminino, apoiou o seu feminino curou esse medo, planejou, organizou tudo, passou para o masculino e o masculino botou na ação, indo na frente, porque essa é a função do masculino, proteger o feminino, e eles conseguiram passar por essa grande dificuldade, né? Porque o sonho mudou de fase, então deduzo que eles passaram e mostrou esse ensinamento, né? O masculino parou, não seguiu em frente, escutou o feminino elaborou ali esse medo, e eles conseguiram vencer esse medo, né? Passar por esse medo, né? Matar o medo no sentido de, né, curar esse medo, porque a enguia era verde, então precisava curar. E na próxima cena já mostrou eles numa tribo indígena, vivendo ali muito bem, com as pessoas da tribo e tudo mais. E logo anoiteceu, todo mundo dormiu. E nisso o caboclo pegou um barquinho e foi embora, partiu. Ao amanhecer, a Índia se deu conta que o caboclo não estava mais na tribo, então ela sentiu-se triste e no sonho mostrava claramente que o tempo foi passando. Então ela foi vendo, nossa, ele realmente foi embora. Então nessa parte do sonho eu senti muita angústia, uma ansiedade latente, um sentimento, sabe, de tristeza, um misto, né? Imagina, uma pessoa foi embora, né? O seu amor foi embora e você não sabe nem o que fazer, nem aonde começar a procurar. Você não tem ideia de onde a pessoa foi, não tem notícia da pessoa, não sabe? Ele morava ali na tribo, ele não tinha para onde ir, assim, né? Um local, ele costuma ir não sei onde. Não tinha, ele foi embora sem falar nada. Então, assim, onde que eu posso achar ele? Eu não faço ideia de onde ele está. Meu Deus, eu nunca mais vou ver, sabe? Nossa, angustiante. E ele mostrou ele embora e enfrentando outras civilizações. Ele precisou dominar outras civilizações. Então mostrou bem, ele sempre lutando com uma posição de comando, liderando outras civilizações. O que essa cena mostrou? O caboclo ele partiu porque era do projeto de vida dele seguir em frente, liderar essas civilizações. Era dele, era o seu caminho, não necessariamente era o caminho da sua esposa. O projeto de vida era dele, não dela. Então ele precisava simplesmente ir, deixar o sentimento de lado e agir pela razão, que é o masculino, bem estruturado. Isso não quer dizer que ele não teve sentimentos, egoísmo, como as pessoas falam. Já mostrou um aprendizado aqui para a gente, que a gente precisa colocar os nossos sonhos em primeiro lugar, né? De fazer o que precisa ser feito, não importa quem vai ficar para trás. Porque é o seu caminho, você escolheu trilhar aquilo. Então ele seguiu o caminho do seu projeto de vida, do seu espírito, que o seu espírito se destinou a fazer. Ele tinha que fazer e pronto. E não necessariamente era o caminho dela, não era do projeto de vida dela. E pelo contrário, ele levando ela junto poderia colocar em risco a vida dela. Né? E por quê? Para que ele ia fazer isso? Só para ter uma pessoa próxima dele? Só para dizer que não abandonou? Só para dizer que tem alguém, né? Para não ficar sozinho? Já mostrou que ele não teve o apego, que é uma das causas de sentimentos que nós aqui precisamos desenvolver. Muitas pessoas, ao desencarnarem, ficam em planos inferiores pelo apego. É o apego que mantém as pessoas em zonas abissais, encarnados e desencarnados. Então ele superou esse apego, os sentimentaloides de paixonite, de olhar, sabe, eu sou casado com ela, não posso deixar, que é o tem que. Só que não fazia sentido ela ir, porque o caminho era dele, era ele que tinha que fazer e mais ninguém. Se o caminho é seu, por que você vai levar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, entendeu? Então já mostrou um amor de verdade, o amor próprio em primeiro lugar e o amor incondicional, porque a gente só ama o outro quando a gente se ama. Do contrário, a gente não ama o outro, a gente quer que alguém preencha os nossos desejos reprimidos, as nossas carências, né? E é isso, o outro não é o nosso objeto. Então, se você ama o outro de verdade, você deixa ele livre para você seguir um caminho que é seu, que não necessariamente é do outro, e pelo contrário, o outro não ia ficar nem bem naquela situação, que é só você que pode fazer.
Então, por que ele não avisou? Porque as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Aí fica, ai, não, não vai, eu vou junto. Seria pior a despedida, seria mais dolorosa. De repente, ele fraquejaria ao ver ela sofrendo com a partida dele. Então, racionalmente, foi melhor ir sem falar nada. Então mostrou esse amor de verdade. Quando a gente ama, a gente pensa no outro ao ponto de, às vezes, partir e deixar o outro porque não faz mais sentido, né, o seu caminho com aquela pessoa. Vocês não estão na mesma sintonia espiritual, né? Você precisa trilhar um caminho, o caminho da pessoa é outro e tá tudo bem. Então já é um grande aprendizado essa cena. Aí o sonho, né, mostrou, como eu falei, eles conhecendo, né, chegando em várias civilizações diferentes e dominando aquele espaço até um momento que ele chega na igreja. Ele chega numa igreja nessa parte do sonho, ele já está com uma roupa de comandante, né, um chapéu que é viradinho assim dos lados, né, tricórnio. Ele entra nessa igreja e no final da igreja tem uma sala que é uma biblioteca com uma mesa, né, um ambiente assim rústico, com luz de lamparina, tipo assim, sabe? Velas. E ele entra naquele ambiente mostrando que aquele lugar é onde ele reside, que é o local dele de comando. Aí tudo bem. Aí a próxima cena já mostrou que ele enviou uma carta lá para a tribo, para a Índia. Ela leu a carta, se emocionou, e ela, ao ler a carta, aproxima-se dela uma senhorinha, sábia, né? Baixinha, uma índia, senhorinha, e ela falou assim: Deixa eu ler. Ela mostrou a carta para ela leu, e ele contou tudo isso que eu falei agora: que ele precisou dominar outras civilizações, que era do projeto de vida dele, que era arriscado, ele nem saberia se conseguiria, e era um caminho que ele precisava fazer, que não era do caminho dela, e pelo contrário, né, botaria a vida dela em risco, então ele precisava ir e tudo mais. E hoje ele está bem estruturado, por isso que ele fez contato, para avisar que ele hoje em dia é o comandante de uma área, né, ali e tudo mais. E ao contar essa história, a Índia leu e reconheceu esse lugar. Lá, eu sei esse local que ele está comandando, eu sei onde é. Vamos lá? Aí a próxima cena era elas pegando o barco e indo, né? As duas índias, a senhorinha e a esposa. Elas pegaram o barco e foram atrás desse lugar, intuído pela essa senhora mais velha. O que essa cena já mostra de interpretação? Um feminino, desculpa, um feminino mais velho, sábio, que intui, né? E outro, um feminino que pega e vai atrás daquilo dos seus caminhos, do seu projeto de vida, né? Eu preciso ir, vambora, intuído por um feminino sábio. E aí a próxima cena já mostrou ele novamente dentro dessa biblioteca. Depois, no final, eu vou explicar o porquê a igreja, porquê a biblioteca. Vamos seguir, que fica mais fácil falar tudo de uma vez no final. Já mostrou ele lá na biblioteca, acompanhado de uma moça muito bonita, jovem, né? Ele já estava aí nessa cena dentro da biblioteca, com a roupa de comandante, já mostrou que passou um bom tempo, porque a aparência dele já era de um homem de 40 a 50 anos, né? E essa moça era um pouco mais jovem, bonita, branca, com os olhos amendoados, assim, igual duas jabuticabas, o cabelo preto, preso, assim, né? Um cabelo meio enrolado, meio liso, sabe? Aquela coisa meio assim, que assim, em cima é um pouco liso, aí o comprimento faz aquele enrolado meio solto. E ela estava com um vestido azul marinho, e eles conversavam ali e tudo mais. Parecia que ela ajudava ele ali, pelo que eu entendi. Ajudava ele, sabe, na administração, nos conhecimentos. E nisso ela olhava para ele com muita admiração. Ela olhava para ele assim, ó, o olhar que brilhava ao ver ele falar e tudo mais. E com isso acabou rolando um clima. Eles se aproximaram, né? Se aproximaram, foram chegando perto um do outro cada vez mais, até que quase aconteceu um beijo, chegou bem próximo do beijo, ele se afastou, falou para ela: eu não posso, e virou de costas e cruzou os braços, porque sempre mostra ele, quando ele chega na biblioteca, é sempre de sério, de braços cruzados, né? Um semblante assim de seriedade, mas é uma seriedade que mostra uma figura responsável, uma figura importante, né? Que leva muito a sério o seu trabalho, de confiança. E ela, ao não acontecer o beijo, né, ela saiu correndo da igreja, né, para a igreja, saiu correndo, indo embora. E qual é a próxima cena? Já mostrou a Índia chegando na porta da igreja com esta senhorinha.
Aí ela se informa, é aqui que reside o caboclo, nananana. E um detalhe, no sonho eles me falavam os nomes, eu acordei e esqueci. Vamos lá, continuando. Aí ela entrou na igreja, foi até o caminho que era a sala, que era no final da igreja, assim, para o canto, para a esquerda. Não, para a direita, era para a direita. Entrou na sala, abriu a porta, ele de braços cruzados, como eu falei, ele virou para ver quem entrou, deu de cara com ela e olhou com um olhar de surpresa, assim, não esperava, mas ao mesmo tempo se alegrou-se. E ela olhou para ele e se olharam, olharam-se e eu acordei. Agora vamos lá para as interpretações das simbologias que eu vi no sonho. O porquê da igreja. Ele entrou na igreja com roupa de comandante, no final uma biblioteca. A igreja ela simboliza a fé, a espiritualidade, né? É, para mim, a igreja, quando eu vejo uma igreja que era uma igreja católica antiga, né, da época, aliás, a época era de 1700, né, acho que eu não falei, era uma época antiga por volta de 1700, 1800, pelas roupagens e tudo mais. A igreja eu acho algo inabalável, sabe? É uma coisa, uma estrutura, uma força grandiosa. Eu olho para ela, eu sinto uma força, algo grandioso, assim, espiritualmente falando, bom, que tem uma força, um poder. E a espiritualidade simboliza isso, né? Algo grandioso que nos condiciona, né? Que nada consegue atingir, né? O mal não consegue atingir. E a biblioteca ela simboliza os registros acásticos, né? Que é simbolizado pelo livro. Então, assim, todas as mentes que tiveram suas experiências de presente, passado, futuro, fica no nosso livro da vida. Então, é o nosso livro da vida. Então, a biblioteca é essas consciências, né? É a história de cada consciência, da própria mente criadora, porque nós somos um, né? A mente criadora e nós somos um, somos fragmentados. Então, através do livro da vida, a gente se conecta com essa mente criadora, onde possui todas as informações de todas as experiências. E ele, com roupa de comandante, mostrando que ele, né, tem uma posição de hierarquia importante, de liderança, que ele comanda, aquela ali era a sala dele, onde ele governa aquele ambiente, ele protege, porque se ele é um comandante, ele protege aquele ambiente, né? É protegido por ele, guardado por ele. Então é isso, e ele é um comandante xamânico que trabalha com a cura, protegendo aquele lugar, curando o ambiente, como um grande mestre, né? Então foi isso que eu acessei dessa forma para eu entender que ele é o guardião dos registros acásticos e mostrou também um masculino, mas uma coisa muito fiel. Ele não se rendeu aos seus sentimentos, né? Ali impulsionado pelo momento, por uma emoção, ele se manteve sério porque ele amava a sua esposa, ele não a deixou por não amar, e sim por amar demais, seguiu seu caminho, se colocando em primeiro lugar, porque isso é o correto, isso é o amor próprio, né? A gente se colocar em primeiro lugar e não deixar os nossos sonhos para trás, os nossos objetivos, trilhar o nosso caminho, pois estamos aqui para trilhar um caminho espiritual, pois somos espíritos encarnados por conta de sentimentos, né? Por apego, que é um apego. Se você deixa de fazer alguma coisa por alguém, você está apegado àquilo dali, né? Você tem uma dependência. Então mostrou que ele é independente, tem o amor próprio, amor à pessoa e fez o que precisava ser feito, um masculino equilibrado, que equilibrou o seu feminino, curando o medo, escutando o seu feminino, enfrentou as suas sombras, né? Ultrapassou os magos negros e seguiu o seu caminho, fez o que precisava ser feito. Ah, e mais uma salva aqui, eu quero trazer um agradecimento em especial ao Portal Sonhastei, que foi ele que me ajudou a ligar esses pontos. Eu já havia canalizado que o caboclo era o guardião dos registros, né, quando eu comecei a trabalhar. E há uns meses atrás ele me mostrou toda a história de como realmente ele se tornou guardião. Eu sabia que eu tinha sonhado com a história dele, mas eu não tinha me ligado nesses detalhes. E o Portal Sonhastei, que trabalha com interpretações de sonho, ele que foi me mostrando ali, pegando cada significado, cada simbologia e mostrando o que aquilo mostrou, né? Que aquilo queria trazer de informação. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários para mim se você ficou até o final desse vídeo, se você gostou da história. Beijos!